Oi, turma, vamos começar mais uma aula de História e a matéria de hoje vai ser sobre o imperialismo. O imperialismo, também chamado de neocolonialismo, foi um movimento de expansão territorial, cultural e econômica de nações europeias sobre outras a partir do século XIX. A exploração das potências imperialistas está relacionada com a Revolução Industrial. Isso porque o crescimento do número de indústrias estimulou a busca de matérias-primas que estavam em falta na Europa. Além disso, fazia-se necessário a busca de novos mercados consumidores para escoar a produção de suas fábricas e dos capitais disponíveis. A mão de obra também era mais barata do que aquela encontrada na Europa. Esses fatores, associados a outros, estimulou a corrida com vista de dividir territórios, principalmente na África e Ásia, que pudessem suprir estas necessidades europeias. As principais potências imperialistas desse período foram a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, Itália, Rússia e Japão. A participação dessas potências ocorreu em graus e momentos diferentes. O neocolonialismo foi uma nova forma de colonizar territórios, diferente da expansão territorial que ocorreu durante o chamado colonialismo do século XV. Enquanto o colonialismo ocorreu no contexto do mercantilismo, esse neocolonialismo ocorreu a partir do século XIX, no contexto da Revolução Industrial. O colonialismo antigo ocorreu sob o patrocínio da burguesia comercial que buscava ouro e prata, principalmente na América. O neocolonialismo, por sua vez, ocorreu sob o patrocínio da burguesia industrial, que buscava matérias-primas e mercados consumidores na África e na Ásia. Durante a corrida colonialista, justificava-se a dominação pela expansão da fé cristã. Na corrida neocolonialista, o argumento utilizado foi a chamada missão civilizadora. A forte industrialização, as conquistas econômicas e a organização político-social na Europa no decorrer do século XIX levou os europeus à crença de que haviam atingido o topo da civilização. Essa ideia está ligada a uma visão eurocêntrica do mundo, que coloca a cultura europeia como superior às outras culturas ao redor do planeta. Alguns países imperialistas diziam que a conquista e exploração de territórios na África e Ásia faziam parte de uma missão civilizadora, ou seja, o fardo do homem branco era levar àquelas regiões a cultura e o progresso europeus. De certa forma, a missão civilizadora está vinculada à teoria do darwinismo social, baseada nas ideias de Charles Darwin sobre a evolução. Aplicada à sociedade, essa teoria dizia que haviam povos mais ou menos evoluídos. O fardo do homem branco é uma justificativa ideológica do imperialismo. Os europeus brancos julgavam-se uma raça superior detentora da civilização. Os demais povos não brancos eram considerados até mesmo biologicamente inferiores. Cabia, pois, aos brancos a dura missão de levar os que viviam nas trevas da ignorância e da barbárie à luz da civilização do conhecimento europeu. Diante dos interesses econômicos dos países imperialistas europeus, os Estados Unidos temiam que houvesse uma tentativa de recolonizar a América. Para evitar que isso ocorresse, foi criada a Doutrina Monroe, pelo então presidente James Monroe, em 1823. O slogan dessa campanha era a América para os americanos. Assim, de acordo com essa doutrina, a Europa não deveria criar colônias no continente americano. Por outro lado, os Estados Unidos não tentariam criar colônias na África e na Ásia. A doutrina Monroe acabou futuramente influenciando na criação da política do Big Stick, ou Grande Porrete, segundo o qual os Estados Unidos poderiam intervir nos países americanos quando achassem necessário. Aparentemente, os Estados Unidos estavam fazendo frente à Europa para defender nosso continente. No entanto, o que estava sendo defendido eram os interesses norte-americanos. Esse termo foi inspirado em um provérbio originário da África Ocidental que apregoava: fale com suavidade e carregue um grande porrete, assim irás longe. A doutrina do Big Stick continuou a ser reproduzida de uma maneira ou de outra pelos presidentes seguintes dos Estados Unidos, em um capítulo da história conhecido como Guerras das Bananas. Trata-se de uma série de ocupações militares feitas pelos norte-americanos em vários países do continente entre 1898 e 1934. Os países afetados são o México, Cuba, Panamá, República Dominicana, Honduras, Haiti, Nicarágua, além do território associado de Porto Rico. Na prática, ainda hoje, a América Latina é uma área sob forte influência dos Estados Unidos, em especial as nações da América Central, num claro reflexo das ideias do Big Stick. De fato, é ali que se estrutura a influência norte-americana, sendo irradiada dali para todas as outras regiões do planeta.
A partilha da África foi a divisão do continente africano entre os países imperialistas. Essa divisão teve início na segunda metade do século XIX. Porém, foi na Conferência de Berlim, em 1884, que a delimitação das fronteiras da África atingiu seu ponto máximo. Nela foram decididas normas a serem obedecidas pelos países imperialistas. A conferência não conseguiu conter as ambições de alguns países. A disputa por territórios na África foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Importante lembrar que a divisão do continente africano não levou em consideração as diferenças culturais entre as tribos, estimulando conflitos étnicos, políticos e religiosos que existem até hoje. A África foi a maior vítima da ação imperialista europeia no século XIX. Seu território foi completamente partilhado entre as potências industriais, seus recursos foram largamente explorados e sua população violentamente subjugada, ocasionando graves problemas que se refletem na atualidade do continente. Tanto na África quanto na Ásia, a constante presença dos europeus desencadeou diversas revoltas contra o imperialismo, como a Guerra dos Boeres, a Revolta dos Cipaios e a Guerra do Ópio. Com o passar do tempo e a gradual ocupação britânica da colônia do Cabo, os Boeres optaram por não se submeter à autoridade britânica e migraram mais e mais para dentro do continente. Esses imigrantes receberam então o nome de Afrikaners. Na segunda metade do século XIX, porém, com a corrida colonialista entre as potências europeias a pleno vapor, os planos de colonização do interior do continente africano são postos em prática pelos britânicos, culminando na anexação em 1877 da República da África do Sul, também chamada de Transvaal. Com tal situação, os Boeres protestaram e em dezembro de 1880 estourou a guerra com a declaração formal da independência do Transvaal. Nesse primeiro confronto, os Boeres foram vitoriosos e conseguiram o reconhecimento do Transvaal como Estado independente em março de 1881. Mas 6 anos depois é descoberta a maior jazida de ouro do mundo próxima a Pretória, então capital do Transvaal. Assim, milhares de colonos britânicos passaram a fronteira para buscar a riqueza no território Boer. Os líderes britânicos sentiram-se cada vez mais propensos a tentar a anexação das repúblicas Boeres. Tal ideia tornou-se cada vez mais forte com a política Boer de taxar pesadamente a indústria do ouro. Em setembro de 1899, o primeiro-ministro britânico Chamberlain envia um ultimato às repúblicas exigindo direitos iguais aos cidadãos britânicos nos ganhos da prospecção de ouro. O presidente do Transvaal, Paul Kruger, na certeza de que a guerra era inevitável, lança em contrapartida seu próprio ultimato para que os britânicos retirem em 48 horas suas tropas da fronteira do Transvaal. Caso contrário, este entraria em guerra com os britânicos, aliado ao Estado Livre de Orange. Assim, em 12 de outubro de 1899, estoura a Segunda Guerra entre Grã-Bretanha e as repúblicas Boeres. Dessa vez, os britânicos são vencedores e o destino daqueles que tinham propriedades e posses são levados aos campos de concentração criados pelas autoridades coloniais. Os Boeres rendem-se por meio do Tratado de Vereeniging, onde era dado a eles 3 milhões de libras esterlinas em compensação e a promessa de um eventual governo. Estabelecimento da União da África do Sul em 1910. O tratado extinguiu as repúblicas Boeres e colocou seus cidadãos sob a autoridade do Império Britânico. A Índia foi ocupada gradativamente por ingleses e franceses a partir do século XVIII. No entanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar mais territórios nessa região após a Guerra dos 7 Anos. Assim, as zonas pertencentes à Grã-Bretanha ficaram sob a administração da Companhia das Índias Orientais, enquanto outras eram gestionadas sob o regime do protetorado. Isso significava que muitos dos governadores locais, os marajás, mantiveram seu poder, mas a atividade agrícola passou a ser do cultivo de algodão e juta, destinadas às fábricas inglesas. Como consequência, os alimentos escassearam e houve fome no campo. Essa situação, aliadas às crescentes medidas discriminatórias impostas pelas autoridades britânicas, levaram a sublevações como a Revolta dos Cipaios, ocorrida em 1857. Para controlar os seus interesses, os ingleses obrigaram os jovens indianos a se alistar no exército da Companhia das Índias Orientais. Esses soldados ficaram conhecidos como cipaios e tinham como objetivo garantir a segurança para o transporte e comercialização dos produtos da Inglaterra. O número de soldados cipaios foi aumentando até atingir 200 mil integrantes,
e junto com isso o descontentamento perante os baixos salários, o pagamento de impostos feitos por eles também cresceu. O grande contingente de soldados contribuiu para que eles arquitetassem um movimento contra os colonos, mesmo tendo eles um poderio militar invejável. Um dos motivos do conflito, que iniciou em 1857, foi o fato de os cartuchos das armas ingleses serem revestidos de graxa animal. Essa prática de usar gordura animal nas armas era contrária às crenças indianas e por isso vista como inadequada pelos indianos, que até proibiam o consumo de carne de gado. Os indianos foram derrotados 2 anos depois e entre as consequências da revolta esteve o endurecimento do poderio inglês. A Companhia das Índias Orientais é dissolvida e a Índia é incorporada oficialmente ao Império Britânico, através da coroação da Rainha Vitória como a Imperatriz da Índia em 1876. As imposições inglesas à China foram devastadoras. O governo chinês dificultou as transações comerciais de chá pleiteadas pela Grã-Bretanha e encontrou no ópio a solução para obter mais lucro. A substância, por seus efeitos devastadores, era proibida na Grã-Bretanha, mas foi vendida à população chinesa. Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes e o governo chinês fez um apelo aos britânicos que não comercializassem mais. Tudo isso foi em vão. Como reação, os chineses queimaram em 1839 ao menos 20.000 caixas de ópio no porto de Cantão. Em seguida, resolveram fechá-lo aos britânicos, que tomaram essa atitude como uma agressão e declararam guerra ao país. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra do Ópio e teve efeitos catastróficos para os chineses, obrigados a assinar em 1842 o Tratado de Nanquim. O tratado determinava a abertura de 5 portos chineses para os ingleses e a transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha. O Tratado de Nanquim foi o primeiro da série de tratados desiguais, onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais que a China. A França e os Estados Unidos aproveitaram a fragilidade da China para assinarem tratados comerciais com esse país também. O maior golpe ocorreu, porém, em 1851, na Revolta de Taiping, motivada por questões religiosas pela insatisfação dos camponeses com o governo imperial e com a invasão estrangeira. Os americanos e britânicos apoiaram militarmente o imperador a fim de garantir futuras vantagens. Calcula-se que o conflito tenha deixado 20 milhões de mortos entre feridos de guerra, fomes e doenças. A rebelião Taiping começou como um movimento religioso. Hong Xiuquan, um homem do sul rural, recebeu um panfleto cristão de um missionário enquanto fazia as provas do serviço público. Mais tarde teve visões que interpretou como se fosse o segundo filho de Deus. Começou a atrair crentes e se voltou contra o governo. Se o líder do Taiping Tiangu, o Reino da Paz Celestial, como o movimento foi batizado, acreditava estar em uma missão divina, muitos de seus seguidores encaravam a cruzada como uma oportunidade para escapar da pobreza e da fome. Hong deixou de participar de assuntos administrativos e militares depois de anos, deixando o cargo para o seu filho. Sob pressões externas e internas, o reino começou a desmoronar. Em 1864, Nanquim foi sitiada e se rendeu. Cerca de 100 mil rebeldes preferiram a autoimolação a cair em mãos dos inimigos. Hong havia morrido envenenado 2 meses antes. Seu filho foi capturado e esquartejado. A paz celestial tinha chegado ao fim. O conflito, no entanto, abriu espaço para novos grupos insurgentes e nacionalistas. A dinastia reinante jamais recuperou o prestígio após o conflito civil e ainda teve que conceder mais benefícios comerciais às potências europeias. Em 1864, derrotados, os chineses viram seu território ser retalhado entre a Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão e Rússia. A nova derrota ocorreu após a Guerra dos Boxers, um movimento nacionalista chinês. Os Boxers eram pessoas que se opunham ao domínio e influência estrangeira, acreditando que seria possível combater essas forças através do treino adequado do boxe chinês, o Kung Fu, pois para eles essa prática era capaz de vencer os ocidentais que usavam armas de fogo. O movimento ganhou o apoio da imperatriz chinesa Cixi e, em 17 de junho de 1900, os Boxers tomaram conta da cidade de Pequim. Nessa época, no ponto mais alto da revolta, mais de 230 estrangeiros e milhares de chineses cristãos haviam morrido. Dessa vez, a China foi obrigada a aceitar a política de portas abertas, onde era obrigada a abrir todos os seus portos à comercialização de produtos estrangeiros.
Além dos conflitos que ocorreram entre os povos dominados e os colonizadores, a expansão imperialista do século XIX trouxe outras sérias consequências, a maioria delas trágicas para os colonizados: empobrecimento, subdesenvolvimento e perda da identidade cultural. Então é isso, turminha, terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.